Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Nós estamos dando sequência a esse nosso programa, conversando sobre cannabis para uso medicinal. Eu sou Jair Calisto, farmacêutico. Essa daqui é a nossa 10ª rodada de uma série que nós estamos produzindo sobre a cannabis como terapia apropriada para o tratamento de diversas enfermidades refratárias a tratamentos convencionais. O nosso assunto de hoje é a atualização dos dados de segurança no uso da cannabis. Então, para isso, a gente trouxe aqui a doutora Miriana da Silva Machado. Eu vou ler aqui o currículo dela. Ela é farmacêutica, mestre em biologia celular, doutora em ciências biológicas, bioquímicas, com pós-doutorado em biologia celular. Tem mais de 19 anos de experiência na avaliação toxicológica de medicamentos, alimentos, cosméticos, dispositivos médicos, agroquímicos e saneantes para fins regulatórios. É sócia, cofundadora e diretora técnica da empresa In Vitro, Suporte e Gestão em Toxicologia, onde participou de mais de 300 projetos regulatórios para avaliação de segurança de produtos e estabelecimento de limite de exposição baseado em saúde e ensaios para screening de produtos inovadores. Miriana, muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Boa tarde, Jair. Eu que agradeço e também já agradeço a participação e a audiência das pessoas que nessa nossa breve conversa dessa tarde. Muito obrigado. E para ajudar nessa discussão, a minha colega aqui, que tem nos ajudado bastante, mentora desse programa, que é a doutora Maria José Delgado Fagundes, que é advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente, é founder e CEO da MJB Fagundes, consultoria especializada em saúde. Atuou no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária por 25 anos, Anvisa, e foi membro do Ad Hoc Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas para Crianças da OMS. Também foi diretora de Inovação e Responsabilidade Social e diretora de Relações Institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canop Growth, respectivamente. Maria José, bem-vinda, você também. Por mais nós estamos na 10ª já, né? Essa é a 10ª entrevista que a gente faz, então é um programa bastante ousado e bastante importante que a gente está colecionando aí uma série de depoimentos importantes para esse assunto. Com certeza. Obrigada mais uma vez, né, Jair, por esse tempo que nós vamos fazer aqui uma conversa. A Miriana por ter aceito o convite, né, e disponibilizar um tempo na agenda dela para atender não só a nós, mas todos os interessados no tema de cannabis, né, especialmente aqueles também que estão em processo de regularização na Anvisa, né, porque isso a gente tem acompanhado e sabe que não é uma tarefa fácil, né? Ela é custosa do ponto de vista de tempo, até por conta de que essas empresas também, a maioria, estão se regularizando, né? E depois tem que regularizar os produtos, o que é uma tarefa bastante complexa também, já que toda a regra, toda a exigência da 327, ela está vinculada a outras 22 resoluções, né? E todas, a base utilizada, apesar de ter sido criada uma nova categoria de produto de autorização sanitária, é toda de medicamento. Então, a exigência realmente é bastante complexa, né, considerando para onde a resolução leva cada artigo para ser implementado. Então, vai ser mais uma alegria, né, Jair? Porque essas nossas rodas de conversa são muito boas. A gente cada vez se surpreende mais, né, com as novidades que a gente encontra e com as pessoas que a gente também vem ampliando o nosso ciclo de amizade e de relacionamento. Eu desejo aí um bom papo e que também possa ser bastante útil para as pessoas. Legal, Maria José. Só vou fazer um único comentário. Você consegue aumentar um pouquinho mais o seu microfone? Parece que está um pouquinho mais baixo do que o meu e do que da Miriana. Pelo menos... Só um minutinho, Jair. Peraí. É que hoje eu resolvi fazer do celular. Talvez se você falar um pouco mais... Bom, não tem como, né? Melhorou, Jair? Tá um pouco melhor, sim. Tá um pouco melhor. Tá bom? Vou procurar falar um pouquinho mais alto.
Talvez seja melhor. Tá? Tá, vê se dessa forma fica bom, desse tom, desse volume. Eu acho que se você falar um pouco mais alto, melhor. Tá? Tá bom. Tá bom? Então, nós vamos dar sequência. E esse bloco 1, primeiro bloco, nós vamos tratar sobre regulação. E quem vai comentar sobre a contextualização da situação regulatória atual no Brasil é a própria doutora Maria José, que vai incluir, inclusive, a situação de autorização e futuro registro e eventual enquadramento como fitoterápico e produto controlado, tá bom? Então, a Maria José vai dar essa pequena introdução aí de 5 minutos para nós. Bom, vamos lá. Bom, a história da cannabis, a gente sabe que ela começa no Brasil, né? Muito antes, lá no início mesmo, né? Do nosso país, lá por volta de 1800 e tal. Mas, assim, vamos falar, então, desta década, né? Que a gente vai conversar aqui. Então, como surge, a partir de 2006, a história da cannabis retoma, né? As discussões e aos marcos legais nacionais. Então, a Lei 11.343 de 2006 é que vai trazer no seu artigo 2º as disposições em relação às questões relacionadas a drogas, plantios, cultura, exploração de vegetais, e proíbe, porque esta é uma lei voltada para controle de drogas. Mas lá no seu parágrafo único, ela vem e define que para a União pode autorizar o plantio, a cultura, a colheita de vegetais referidos no caput desse artigo de drogas, né, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, mas com local e prazo pré-determinado, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. Então, a própria lei, a partir de 2006, já disse, no controle de droga nacional, nós vamos ter bastante restrição, mas para fins medicinais e científicos, então, no parágrafo único, ela traz a possibilidade, e é onde, a partir disso, na verdade, é que começam os movimentos no país, né, para um avanço um pouco maior, inclusive regulatório, do tema que ainda é controverso, que ainda tem posições, né, um pouco mais complexas, mas nós temos um instrumento que disse que é permitido, né? Quando a gente vai, então, lá no decreto 5912 de 2006, que regulamenta a lei, é interessante porque, assim, para alguns autores, no decreto já está definido que isso poderia já ser autorizado pelo Ministério da Saúde, porque quando a gente olha o artigo 14 do decreto, diz o seguinte: para o cumprimento do disposto nesse decreto, são competências específicas dos órgãos e entidades que compõem o SINAD, Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Droga, e aí tem lá elencado uma série de incisos, né, quem são esses representantes, e quando chega no Ministério da Saúde, na letra C é muito claro: autorizar o plantio, a cultura e a colheita de vegetais, das quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo pré-determinado, mediante fiscalização ressalvadas as hipóteses de autorização legal e regulamentar. Então, aqui está claro que o Ministério é expressamente responsável para autorizar a cultura de plantas das quais possam ser extraídas drogas. Mas aí, como isso aqui lá em 2006, e depois toda essa competência, né, foi um processo de também ser enviado para a Anvisa, essa passa a ser uma competência da Anvisa. Tanto isso é lógico que foi colocado em consulta pública também um texto sobre plantio, né? Quem está trabalhando com cannabis acompanhou tudo isso, era um texto bastante restritivo, mas era um texto que permitia o plantio, que depois teve um outro desdobramento, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Então, aqui está claro que havia essa possibilidade, né? Quando a gente fala do marco regulatório do Brasil, então a gente vai verificar o seguinte: começa lá na 344/98 toda essa discussão, né? A classificação de planta de cannabis sativa na lista E e da substância de THC na lista F2 como proscritas. Mas quem deu o primeiro passo para regulamentar a possibilidade dessa lei ser exercida foi o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução 21.3 de 2014,
que permitiu o uso compassivo do extrato de CBD para tratamento de epilepsia de crianças e jovens, então definiu uma faixa etária e também definiu algumas especialidades médicas, não seria para todos os médicos. Isso foi em 2014, mas em 2015, aí tem um cenário por trás que é interessante contar, porque, assim, houve uma questão com uma criança no Brasil, que a mãe estava importando o produto para ela, e ela teve um envio desse retido, né, pelos Correios. E essa criança que já tinha melhorado bastante as convulsões, que já estava com uma outra qualidade de vida, voltou, né, num outro cenário da doença muito complexo. E essa mãe, claro, essa família fica desesperada e vai buscar a solução, né, e busca daqui, busca dali, e por fim, porque o primeiro posicionamento da Anvisa era que não ia regulamentar, mas a pressão social, aonde a Anvisa também tem a obrigação de atender, né, as questões sociais que envolvem o cidadão brasileiro, levaram uma pressão muito grande e acabou que, então, publicou a resolução RDC 17 de 2015, permitindo importar, né, o produto de cannabis para a necessidade dos pacientes, então, e isso aqui está vigente até hoje. Claro que essa norma foi se aperfeiçoando, é claro que isso também teve uma alteração regulatória, e, por fim, hoje o processo é muito mais simplificado. Aí, quando tem o andamento também do processo regulatório, a resolução 66 alterou a 17, incluindo também o THC. Depois, a resolução 128 incluiu outros produtos na lista da 17. Então, foram organizando, de acordo com a demanda social, eu acredito, essa resolução da Anvisa para facilitar o acesso à importação daqueles pacientes que tinham uma prescrição, porque essa é a base do uso desse produto, que é um produto controlado, né, pela 344. Em 2017, teve uma autorização também da lista da DCB para incluir a cannabis, né, no rol de plantas medicinais. Por que isso? Porque aqui tem um movimento de pedido de registro de um produto. Aí era registro mesmo, que é o primeiro produto que foi para o mercado nacional, é o Mevatil, mas tinha que estar na DCB para que a agência pudesse, então, fazer todo o processo de registro, né, de maneira segura dentro de regras regulatórias. Em 2019, saem as consultas públicas, né, uma que deu origem à resolução 327, de 2019, e a outra que daria origem para cultivo, né, para o cultivo, e que, infelizmente, a gente infere que, por questões políticas, ela foi sobrestada, e isso é interessante, né, porque ela não foi arquivada e tal, porque teve um esforço muito grande, teve audiência pública, né, teve gastos públicos, a máquina funcionou para que isso pudesse ser concluído de maneira satisfatória também para os pacientes. Então, ela está sobrestada na Anvisa até que isso possa ter um momento mais adequado de discussão e verificar se é mesmo a Anvisa o órgão competente, se é o MAPA, né, onde que esse processo vai se concluir ou vai ser revisto de alguma maneira. E aí a gente vai tendo alterações importantes na 344, isso é de forma sistematizada, né, que ocorre não só para cannabis, mas para outros produtos também. E a resolução, então, atual, quando a gente volta lá na importação individual, que está agora vigente a 335, ela tem uma numeração nova por conta de ajuste regulatório pedido pelo Ministério da Economia, mas é um processo muito simplificado, de grande agilidade, né? Às vezes tem problema na chegada, na entrada desse produto no Brasil, mas o processo em si, ele não é mais um processo que emperra, como emperrava lá atrás, ficando, às vezes, 60 dias, né, para autorizar. Isso também, o acesso está garantido. O problema é que tudo isso é muito oneroso para esse paciente, é muito caro, né? Então, esse acesso realmente é um pouco complicado quando a gente fala de custo. E outra coisa importante que eu acho dizer aqui é que também aqueles 18 produtos que já estão no mercado continuam tendo um preço muito alto para acesso da população em geral. Aí a gente vê lá, né, nas 22 normas relacionadas à 327, porque a 327 ela não é uma resolução, né, ela não é única, ela não está sozinha, com ela estão ali outras tantas resoluções já vigentes, né?
Então, a gente tem a 344, como eu falei, e quando o processo de registro o processo de pedido de autorização sanitária, que é essa nova categoria criada pela 327 por um determinado tempo, vai ser submetido, esse interessado tem que fazer a classificação. Ele é um fitoterápico ou ele é um específico? Se ele for um medicamento específico, vai usar a regra da RDC 24 de 2011. Se ele for um produto, se for um produto tradicional fitoterápico, vai usar a resolução 26 de 2014. E aí a regra está posta, é regra super antiga, né, pelas datas aqui de publicação, mas no processo de avaliação, né, de todos os estudos, de tudo que o produto tem que comprovar de acordo com a resolução, há a possibilidade do enquadramento, né, então depois segue a regra determinada para do que será o produto autorizado para ser disponibilizado no mercado. A RDC 9 de 2015 e a 166 de 2017 dispõe sobre regulamento para a realização de ensaios clínicos com medicamentos no Brasil, dispõe sobre validação de métodos analíticos e da outras providências, respectivamente. Então, eu acho que é isso um pouquinho que a gente vai conversar, né? Mas a 327 joga para essas duas resoluções e traz aí como que deve ser cada uma dessas duas atividades dentro do processo regulatório. Ensaios clínicos a 9 e a validação de método analítico a 166. A RDC 318 estabelece os critérios para estudo de estabilidade, né, dos insumos farmacêuticos, exceto do biológico, aí é para tudo. E é uma coisa interessante a gente destacar aqui, porque assim, há muita confusão de interpretação das empresas, das vigilâncias sanitárias, dos municípios, né, e etc., porque entende a resolução, tem segurança de conceder, por exemplo, uma AF, porque a empresa também tem que estar legalizada, porque vai estar habilitando essa empresa para uma autorização de funcionamento. Não existe autorização de funcionamento para cannabis, existe para medicamento. Depois ela vai ter uma para medicamento. Então, assim, tem muita confusão e aí gera um atraso nas concessões, né, de legalização das empresas para que ela possa partir para o processo de regularização do produto. E aí, quanto mais demora, mais dificuldade de chegar no mercado, né, e aí a gente já sabe do que está acontecendo agora, 2019, já há 2 anos, já vai para revisão, e até agora nós temos só 18 produtos, que é pouco comparado, né, à celeridade, por exemplo, da indústria farmacêutica para colocar produto no mercado. No Congresso Nacional, então, a gente tem também uns PLs, né, em andamento, o 399 de 2015, que é o que mais avançou, foi criado na comissão especial, já foi aprovado na comissão especial, mas tivemos lá, de novo, né, algumas estratégias políticas que está aguardando para ver se ele vai ter que ser aprovado também no plenário. Projeto, em regra, projeto aprovado em comissão, quando ela é uma comissão especial, quando está reunido todas as comissões da Câmara, ele não vai a plenário, né? Mas eu acho que, de novo, pela questão do tema e etc., teve esse movimento, a gente está aguardando para ver o desdobramento. Tem também um outro PL que está rodando desde 2014, é o 7187, mas acaba que o grande alvo é o 399 de 2015 na Câmara, que, quando aprovado, vai para o Senado, depois volta para a Câmara, né? Então, ainda tem aí um percurso para acontecer. Lá no Senado Federal, por sua vez, também tem algumas iniciativas legislativas. Tem o PLS 514 de 2017, o 5295 de 2019, que eu chamo a atenção para ele porque ele surgiu de uma SUG, que é uma sugestão popular, né? Foi muito difícil de aprovar essa SUG para virar um PL, foi super complicado, mas conseguiram, e ele ficou parado por alguns anos, assim como são parados os outros 3 PLs que tem no Senado. E aí, ele foi distribuído finalmente para o senador Fábio Comparato, que já fez um relatório e já enviou para a respectiva comissão. No Senado não tem uma comissão especial, então vai ter que passar por algumas comissões. O senador é favorável, né, ao conteúdo, com pequenos ajustes, mas quando também essa tramitação terminar, vai para a Câmara e depois tem que voltar para o Senado, né? E tem o PL 4776 de 2019, do senador Flávio Arnes, e o 5158 de 2019 também, de autoria do senador Girão. Esse último não é favorável, né?
Tem também houve também umas ações estratégicas aonde ficaram todos os PLs com o senador Stevenson Valentim, que não é favorável à cannabis medicinal, né, faz parte do grupo de parlamentares que é contrário a isso, mas que finalmente o 5295 de 2019 foi enviado para o senador Fábio Comparato, que deu um andamento favorável. Porque é natural também, né, que os processos de leis vá atualizando a realidade nacional, né? É assim que as leis surgem, daquilo que já está estabelecido de alguma forma pela sociedade, precisa de ser, então, criado a regra através de lei, decreto, para poder dar andamento. E aí, é claro, se esses projetos forem aprovados, o marco regulatório da Anvisa vai ter que acompanhar, né, conforme estará vigente a nova lei. Estou terminando. Enquanto isso, nos estados também está se mexendo, né, gente? Então, está acontecendo aí vários projetos de lei, alguns destes já aprovados. O Distrito Federal tem lei desde 2008, dentro do Programa de Prevenção de Epilepsia e Assistência Integral de Epilepsia no estado, está incluído dentro do rol de medicamentos, foi incluído a cannabis, então, para poder ser uma alternativa terapêutica, né? Aqui agora um problema no DF é um problema operacional da Secretaria, como fazer as compras, né? Que ainda continua comprando por judicialização. O Rio de Janeiro também aprovou a lei em 2020, mas lá a lei incentiva a pesquisa científica e garante o suporte institucional e orientação para pacientes familiares, que também é um avanço importante. São Paulo tem um projeto de lei em andamento que está indo muito bem também, para ter uma política de cannabis no SUS, né? Isso vai ser muito relevante quando concluído. E agora o Goiás também tem uma lei que já está vigente, né? A inclusão de cannabis no SUS, permitindo compra, inclusive, de associação de pacientes. E tem também, teve no Rio Grande do Sul, vamos ver se eu vou me lembrar, acho que Curitiba, Porto Alegre e mais uma cidade, mais um ali, que é um trio que eles publicaram simultaneamente os projetos de lei. Então, para poder também discutir, viabilizar, né, no local, no estado, essa possibilidade também de um dispositivo legal e garantir melhor assistência aos pacientes. Bom, eu acho assim que do panorama é isso, a gente tem que refletir o que a ausência de um marco legal adequado, de regulamentos também adequados pela Anvisa, o quanto entrava, né? E aí, quando tem entrave, quando o Estado não se posiciona, é mais do que natural que o indivíduo vá buscar uma solução para os seus problemas de saúde, muitos deles relacionados, inclusive, à manutenção da vida, no judiciário, né? Tanto isso é natural que o judiciário hoje já tem aí um volume importante de ações judiciais em São Paulo, né? Aumentou 1.700% ali por volta de 2019, isso repercute também em compras no Ministério da Saúde, onde já há um grande comprometimento da judicialização de outros produtos, né? Então, assim, o que fazer com a judicialização é uma grande discussão da saúde, né? Porque a gente sabe que ela também emperra orçamentos, que tem muitas cidades que estão com orçamento totalmente comprometidos pelo volume, né, de ações judiciais, mas é a única maneira que esse indivíduo consegue acessar o seu tratamento. É uma reflexão importante, como que a gente pode contribuir nessa discussão, mas é preciso também fortalecer as ações do parlamento para que elas possam ser concluídas. Jair, com certeza, eu acho que, assim, rapidamente é isso, né? Eu acho que deu para explicar alguma coisa para todo mundo aí. Legal, então. Então, vamos dar continuidade. Obrigado, Maria José, pelo resumo aí, bem consistente, conteúdo interessante. Miliana, vamos passar para você agora, então. Então, vou ter uma bucha aqui para você, tá? A gente tem... os médicos estão receitando canabidiol para algumas enfermidades importantes, né? Parkinson, epilepsia, autismo e algumas outras. Agora, quais seriam as indicações terapêuticas com o mínimo de comprovação científica que você conhece dos produtos à base de cannabis nos Estados Unidos e Europa, Canadá, se possível, se puder citar isso, se existem essas informações, essas comprovações. Certo. Realmente, os produtos à base de cannabis apresentam várias propriedades farmacológicas.
né? O canabidiol tem um perfil de propriedades farmacológicas, o THC tem um outro perfil de propriedades farmacológicas, e eles já estão sendo usados pelo mundo afora para o tratamento de várias enfermidades, né? Mas a sua grande maioria ainda são tratamentos com produtos à base de cannabis e não medicamentos registrados oficialmente nas agências. Então, assim, até no Canadá tem um estudo muito interessante que mostra que existem diversos usos, né, indicações para cannabis, e a grande maioria das pessoas acabam tomando produtos de cannabis, usando produtos de cannabis para tratamento de dor crônica, para diversos distúrbios psiquiátricos, que entra aí dentro do Parkinson, entra esse que tu falou, e outras diversas comorbidades, né, esclerose múltipla, dor de cabeça, artrite, artrose. Então, todo mundo escuta, né, todo mundo sabe hoje dos potenciais efeitos farmacológicos e que as pessoas já estão usando. Mas, fazendo uma revisão sobre os produtos que já foram realmente registrados como medicamentos na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, a gente encontra um número menor de indicações oficiais, né? Então, a gente pode dividir em produtos com o canabidiol, o CBD, e produtos com o HCT, né? Os produtos com o canabidiol, a indicação que a gente tem, que é um produto que foi registrado nos Estados Unidos e também na Europa, é de uso oral, que é um canabidiol isolado, puro. Ele é indicado para o tratamento de convulsões muito severas em crianças, que estão relacionadas a algumas síndromes. Síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet e também tuberose esclerose complex, que é uma outra doença que induz tumores benignos, mas também tem convulsões gravíssimas. Então, esse medicamento à base de CDB, que é o único puro com CDB registrado nos Estados Unidos e na Europa, ele só tem essas 3 indicações, e são para crianças acima de 1 ano, certo? Quando a gente está falando de HCT, a gente já tem mais opções de medicamentos registrados internacionalmente, onde até são produtos, tem alguns produtos já registrados na década de 90, com HCT sintético ou um produto sintético muito similar ao HCT, né, feito com base na estrutura do HCT, que estes já são indicados para tratamento de náuseas associados à quimioterapia, para tratamento de perda de apetite em pacientes com AIDS, tratamento de dor crônica e também tratamento de espasmo muscular para pacientes com esclerose múltipla. Então, são essas indicações oficiais para os medicamentos já registrados, medicamentos à base de cannabis registrados. Legal. Então, precisamos ter mais estudos, né? Os estudos que estão sendo desenvolvidos precisam realmente começar a comprovar essas indicações suplementares aí, né? Sim, Jair, no PubMed atualmente, nessa semana, existem muitos trabalhos de estudos clínicos robustos, com diferentes indicações, usando produtos à base de cannabis para diferentes doenças e mostrando resultados bons. Mas, claro, isso aí precisa entrar no fluxo de um registro de um medicamento, né, de um desenvolvimento oficial de um medicamento. Então, eu acredito que em breve haverão outros medicamentos no mundo registrados e com outras indicações além dessa que a gente tem hoje. Tá? E sobre efeitos tóxicos em modelos animais e humanos, coisa que você conhece bastante, você tem algumas informações sobre isso? Existem estudos que você conseguiu encontrar sobre isso? Sim. Todo medicamento, quando ele é registrado, ele precisa, né, o detentor do registro, o fabricante, precisa comprovar para a agência reguladora que aquele medicamento é eficaz e é seguro. E dentro dessa avaliação da segurança, envolve uma bateria de ensaios em modelos não humanos, que a gente chama modelos não clínicos, e em modelos clínicos, que são estudos em humanos. E aí vem a pergunta, né, para que fazer teste em modelo não clínico se já tem uma ampla base de dados, já de produtos à base de cannabis já sendo utilizado por pacientes e tal? Bom, é que tem certos efeitos tóxicos
que a gente só consegue perceber, que a gente só consegue detectar usando esses modelos não humanos, né? Por exemplo, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva do desenvolvimento, genotoxicidade, então, que são efeitos toxicológicos muito críticos, mas que a gente não consegue avaliar isso em humanos, por várias questões, né? Questões éticas, questões de limitação do modelo, enfim. Então, sempre quando um medicamento é registrado, precisa ter esses dois braços, a toxicologia em modelos não humanos e a toxicologia em humanos, certo? Então, o que a gente tem para esses medicamentos registrados, o que a gente tem de efeitos em modelos não humanos? Também vamos dividir, né, o CDB, o CBD e o HCT, porque, embora eles sejam ingredientes obtidos de cannabis, são substâncias químicas completamente diferentes. Elas têm afinidade por receptores no organismo parecido, sim, mas elas têm um comportamento completamente diferente, tanto para eficácia quanto para segurança. Então, da mesma forma, os efeitos toxicológicos vão ser diferentes. Isso ficou muito nítido no registro desses medicamentos. Então, quando a gente está falando de canabidiol, quais são os efeitos? Perda de peso, esse foi visto também no HCT. Agora, ele tem certos órgãos-alvo que foram vistos tanto em diferentes modelos animais. Então, o fígado é um órgão-alvo para efeitos tóxicos do canabidiol, que no HCT não. Fígado, rins, também houveram efeitos tóxicos no sistema renal, em animais. No coração, houveram alterações cardíacas em animais expostos ao canabidiol. Animais jovens apresentaram déficits neurocomportamentais. Perda de peso, como eu já comentei. Houve também alterações no sistema reprodutor feminino e masculino, de machos e fêmeas nos modelos. E toxicidade do desenvolvimento. Então, animais, fêmeas que foram tratadas com canabidiol durante a gestação, mostraram que os fetos tiveram problemas de desenvolvimento. Então, principalmente esse efeito é muito crítico, porque a gente não faz teste para verificar isso em humanos, né? Então, são avaliações realmente necessárias que a gente faça em modelos animais. Para o THC, então a gente viu também perda de peso, como o CBD. O principal órgão-alvo é o sistema nervoso central. Então, o THC não induziu toxicidade aparente geral nos animais, o THC não induziu alterações cardíacas, não induziu problemas hepáticos ou renais, mas ele induziu convulsões, hiperatividade, que são muito fortes nos animais. Então, ele teve um efeito realmente mais relacionado ao sistema nervoso central. Houve também perda de peso, também houve alteração nos órgãos reprodutivos de machos e fêmeas, e também houve essa toxicidade do desenvolvimento. Então, houve uma embriofetotoxicidade, assim como o canabidiol. Então, em modelos animais, a gente vê algumas características similares, mas o mais importante foi que o canabidiol teve um efeito hepatotóxico, nefrotóxico, e algumas alterações cardíacas, e o HCT foi, foi mais relacionado ao sistema nervoso central. Ambos induziram alterações nos sistemas reprodutivos, que pode estar relacionado a alguma desregulação endócrina, isso não está confirmado ainda, e também os dois induziram problemas na prole, problemas no desenvolvimento, houve embriofetotoxicidade, perda de gestação, toxicidade fetal, assim, dos fetos morrerem. Então, é um ponto muito crítico essa parte e apareceu para os dois produtos. Legal. Bom, Miliana, bacana, viu? Legal essa sua explicação. E agora, sobre efeitos adversos, às vezes as coisas se confundem um pouco, né? Nós poderíamos destacar efeitos adversos ou dentro dessas informações dos efeitos tóxicos, a gente pode considerar já os efeitos adversos, ou você tem uma separação aí dos efeitos adversos em seres humanos? Sim, existe uma separação bem clara. No registro, é obrigatório fazer essa análise em modelos não clínicos para a gente identificar quais são os primeiros efeitos que a substância pode causar em diferentes espécies, em diferentes doses,
e a gente enxergar os órgãos-alvo, né? Qual é o órgão que vai sofrer mais o efeito tóxico daquela substância? Mas não quer dizer que o mesmo efeito vai ser visto em humanos. Não. Essa bateria inicial ela é feita para a gente identificar conhecer o perfil toxicológico do medicamento e estabelecer condições para os humanos usarem. Então, estabelecer dose segura, uma margem de dose diferente, né? Que aquele efeito visto em animais não vai ser visto em humanos, e para a gente prever quais são os possíveis efeitos adversos em humanos. Então, por isso que antes do medicamento ser testado em humanos, ele passa por modelos não clínicos para a gente entender qual é o perfil daquela substância. Entendendo o perfil da substância, são feitos estudos em humanos, com faixas de dose segura. O que isso quer dizer? Com uma margem de segurança, né, em relação àquelas doses que foram tóxicas em animais. São feitos cálculos de extrapolação para definir as doses que vão ser usadas em humanos. Então, a gente não precisa ficar receoso por ter visto um efeito negativo em animais, né? Não quer dizer que um efeito negativo em animais, negativo que eu digo um efeito ruim, vá proibir o registro do produto, vá proibir as pessoas a tomarem. Não. Faz parte da avaliação, mas eles não são os mandatórios. Depois tem toda uma análise clínica. Mas muitos efeitos vistos em animais, que a gente não consegue comprovar em humanos, eles são um alerta, que até serve, né, como advertência lá nas bulas. Então, muitos produtos dizem, não existem dados suficientes em gestantes que usam esse medicamento, então fica a critério médico decidir ou não se a gestante vai usar ou não é recomendado para gestantes pela insuficiência de dados, né? Então, só um exemplo de como esses dados se intercorrelacionam. Bom, dados clínicos, então, depois que os medicamentos são avaliados em modelos não clínicos, são feitos estudos clínicos. Então, primeiro, em indivíduos saudáveis, para ver essas reações adversas. Depois, em indivíduos com as diferentes doenças, que vão ser aquelas indicações que estão sendo solicitadas no registro, para avaliar a eficácia junto com segurança. Mas a primeira avaliação sempre é segurança em humanos. E o que a gente tem de reações adversas em humanos para esses medicamentos que foram registrados? Então, o canabidiol, os efeitos adversos são sonolência, diminuição do apetite, diarreia e vômito, febre e alterações hepáticas. Esta é a grande diferença do CBD com o THC. Essas alterações hepáticas iniciam com alterações nas enzimas hepáticas. Então, por isso que o uso do medicamento à base de CBD, ele traz lá nas advertências que é bom fazer um acompanhamento dessas enzimas hepáticas para monitorar o paciente, monitorar essa toxicidade do CBD. Esses efeitos que eu falei para você, sonolência, diminuição do apetite, diarreia, vômito, febre e alterações hepáticas, foram vistos em mais de 80 estudos clínicos para o uso curto do CBD, né? A gente tem que lembrar o seguinte, o CBD ele foi registrado, o medicamento à base de CBD foi registrado para uso por crianças acima de 1 ano, e períodos curtos. Então, esses estudos clínicos do CBD não foram feitos por anos de uso. Isso é salientado lá no documento do registro. Para o THC, os estudos clínicos mostraram que sonolência também é o principal efeito adverso do THC, é a sonolência, uma sonolência forte, generalizada, eles citam, tontura, fadiga, boca seca, náusea e vômito também. E tem uma parte mais, os efeitos do THC são mais relacionados ao sistema nervoso central realmente, né? Euforia, confusão, alteração de percepção, problemas de coordenação. Então, ele tem esse lado mais voltado ao sistema nervoso central, assim como os estudos pré-clínicos que a gente viu antes. Ele confirmou esses efeitos mais relacionados ao sistema nervoso central do que o CBD. E não mostrou alterações hepáticas. Então, os principais efeitos adversos, né, conhecidos sobre esses medicamentos, eu vou destacar, então, sonolência para os dois. Existe também um produto que é registrado que tem tanto CBD quanto THC, que também é sonolência, em primeiro lugar, o efeito adverso. Diarreia, náusea e vômito, diminuição do apetite, febre e alterações hepáticas
para o CBD. Então, muito similar ao que foi visto nos estudos clínicos. Para o THC, sonolência, fadiga e tontura, vômito, náusea, boca seca, como eu falei, e euforia e confusão. Também, esses são os mais frequentes com o uso do THC. Aquele produto que tem os 2 ingredientes, ele vai ser muito parecido, né, e vai ser diferente a intensidade dos sintomas, dependendo da concentração de THC ou de CBD dentro do produto. Mas o que se destaca, de novo, é a sonolência e tontura, fadiga, náusea e alguns efeitos adversos cognitivos, que está mais relacionado ao THC. E, Miliana, só para a gente reforçar aqui, né, que isso está relacionado muito com a dose, e que a dose nos estudos, são umas doses um pouco, às vezes, exacerbadas, então, para o medicamento já tem uma segurança muito maior, e muitas vezes os efeitos não são aqueles observados nos estudos em animais e tudo mais, não é isso? Isso. Os estudos em animais, as doses de escolha a serem testadas devem seguir guias internacionais validados para cada tipo de estudo. Então, se a gente vai estudar uma toxicidade de doses repetidas, a gente tem que trabalhar nas doses que o guia desse tipo de estudo sugere, para a gente não estar trabalhando com subdoses, né, ou doses extremamente altas que vão gerar artefatos na análise e problemas nos animais, né? Então, tem essas normativas, esses guias são frequentemente revisados por grupo de especialistas, principalmente no grupo da OECD, e eles trazem o estado da arte, tanto científico quanto ético, para esses estudos. Mas tem essa diferença de dose em relação a humanos, né? Então, com base nos dados pré-clínicos, são estimadas doses muito menores para ser testadas em humanos, para garantir essa margem de segurança, para garantir que aquele efeito tóxico visto em animais não vá ocorrer em humanos, ou para monitorar possíveis alterações relacionadas àquele efeito, né? Então, foi visto uma toxicidade hepática nos animais, isso é um efeito que vai ser monitorado em humanos, para que isso não ocorra, né? E também para a gente descobrir as medidas de tratamento para aquelas alterações. Mas, como eu comentei, não quer dizer que tenha sido visto um efeito em animais que vá se refletir em humanos, porque a gente trabalha com margens de proteção já para os estudos clínicos. E nos estudos clínicos, né, a gente tem que entender que todos são modelos, né? Tanto os modelos não animais quanto os modelos em humanos são modelos. Então, existem limitações de cada tipo de modelo. Então, por isso que existem vários tipos de estudos que são feitos, são necessários, e um é feito depois do outro. Então, tem etapa não clínica para depois ser feita a etapa clínica. E a etapa clínica é para comprovar tanto eficácia quanto segurança, para depois ser registrado. E aí, depois, tem todo o uso da população, farmacovigilância, que vão aumentando os dados de segurança. Muito esclarecedor, e só assim, complementando o que você falou, eu não sou especialista como você nesse assunto, que isso é utilizado para todos os medicamentos usados em seres humanos, não só cannabis, não só alguns medicamentos à base fitoterápica, que tem alguma ação mais expressiva, mas também nos medicamentos sintéticos e biológicos. Então, Maria José, satisfeito aí com essa explicação. Então, nós podemos passar para a próxima pergunta, para a doutora Miliana. Então, eu acho que a próxima pergunta está dentro um pouco do que ela falou, mas acho que é legal a gente destacar, porque é uma população, né, que, claro, sabemos que precisa de um olhar mais ampliado de cuidado. Então, assim, dentro de tudo que você já falou, professora, as particularidades ou recomendações para o uso desses produtos por populações especiais, como gestantes, lactentes e idosos, precisam ser avaliadas. Eu acredito também que no momento da prescrição, né, o médico deve tomar todo esse cuidado, mas olhando assim na perspectiva do que você acabou de dizer, eu gostaria que você explicasse também acho que a gente não falou dos idosos, né, que é para onde o Brasil está indo, e a gente sabe que não tem política nenhuma sendo pensada ou já pelo menos discutida, né, sobre o cuidado para essa população no futuro. Certo. No registro desses medicamentos, existem as advertências, né, que são definidas com base nos estudos clínicos e pré-clínicos realizados com aquele produto. Então, para o CBD, o que a gente tem são algumas advertências relacionadas à gestação e lactação, que diz que
existem poucos dados clínicos que garantam a segurança do produto para ser utilizado por essa população, então, gestantes e lactantes, e ele não é recomendado, o CBD não é recomendado para gestantes. Por quê? Porque os estudos em animais mostraram aquele problema de desenvolvimento, né? Para idosos, existem os dois, o HCT também, existe a ausência de dados suficientes para fazer algum tipo de advertência, mas eles ressaltam que, pela questão do CBD ter esse efeito no fígado, tanto em modelos animais quanto em humanos, os idosos devem ser acompanhados, né, e o uso deve ser feito com cautela, e o monitoramento das funções hepáticas dos idosos, que pode levar a alterações nas doses de prescrição. Para a população pediátrica, o produto à base de CBD diz que os estudos foram feitos para populações de crianças com convulsões naquela faixa etária acima de 1 ano. As demais faixas etárias dentro da população pediátrica não foi estudado e eles não têm dados suficientes, né? E também crianças sem epilepsia, eles não sabem, eles não apresentam uma advertência sobre o uso do CBD por crianças que não têm epilepsia, porque o registro foi feito todo em cima de crianças com epilepsia. Então, eles não puderam avaliar populações pediátricas em geral. Entendi. E para o CBD ainda tem uma observação que o uso do CBD por homens deve ser feito também com cautela, porque os estudos em animais mostraram vários efeitos tóxicos sobre o sistema reprodutor masculino. Para o THC, eles dizem que também existe uma carência de dados clínicos para gestantes e lactantes, mas eles não recomendam, mesmo assim, não recomendam o uso do THC por gestantes, porque os estudos em animais mostraram aquele problema de desenvolvimento. População pediátrica, ausência de dados clínicos, e não é recomendado o uso do THC por pacientes com menos de 25 anos. Então, toda a população jovem, até 25 anos, por existir uma chance de aumento de risco de dependência e risco de esquizofrenia. Para idosos, existe também a ausência de dados, e eles também citam que deve ter uma precaução e ajuste de dose para a população idosa, mas não fizeram nenhuma referência a algum tipo de efeito do THC. Então, são essas as advertências que a gente tem para essas populações. Legal. Então, só para complementar, algumas advertências são colocadas nas bulas e nos dossiês de registro com base em efeitos vistos em humanos e com base em efeitos vistos em animais que a gente não consegue comprovar em humanos, né? Então, que é o caso desse problema de desenvolvimento, embriotoxicidade. Mas eu acho que todo esse cuidado também está dentro da avaliação clínica, né, do profissional, e como todo medicamento é o risco e o benefício, né? Quais seriam esses para aquele paciente que está ali sendo atendido, né? E como que se vale o risco e etc. Acho que o prescritor com certeza faz essa análise, né, para fazer a indicação e a prescrição, como de maneira tradicional em qualquer outro fármaco. E aí, dentro desses estudos que você cita, é definida a dose máxima diária segura para os humanos? E quais papers determinam essa dose máxima, se ela existe, né? Uhum. O que a gente sabe é que, em geral, os produtos à base de cannabis, eles são prescritos de uma maneira diferente, né, de outros produtos que a gente tem no mercado, porque eles são... É feita uma titulação de dose. Então, pelo menos atualmente, é essa prática clínica e que também está nos dossiês de registro dos medicamentos que eu estou conversando aqui. Então, os medicamentos devem começar com uma dose baixa e o médico vai aumentando essa dose, dependendo do comportamento do paciente, dependendo dos efeitos, tanto de eficácia quanto de efeitos adversos no paciente. Então, tem pacientes que vão ficar numa faixa de dose, tem pacientes que vão conseguir atingir outra faixa de dose. Então, é uma posologia muito personalizada. Mas, o que a gente tem sobre dose máxima, né? Nós temos para o CBD uma dose máxima
de 25 miligramas por quilo por dia. É isso que está descrito até o momento, né? Pode ser que com a inclusão de novos estudos clínicos e talvez outras indicações, essas doses possam aumentar. Mas o que a gente tem hoje é, para o CBD, uma dose máxima de 25 miligramas por quilo por dia, quando ele é tomado, quando ele é administrado individualmente. Para o THC, o que a gente tem é que ele, quando individualmente também utilizado, o máximo que nós encontramos nesses dossiês de registro foi 40 miligramas por dia. Mas, claro, para os dois produtos, se os pacientes tiverem uma boa resposta já com doses menores, eles vão tomar doses menores, né? O que eu estou falando aqui... por quilo, né? O CBD é por quilo por dia. Então, é 25 miligramas por quilo por dia. E o THC? O THC não é por quilo, é 40 miligramas por dia total. Só? É. Para adultos, né? Ele é indicado acima de 18 anos. E para um produto que tem o extrato tanto com CBD quanto com o HTC, com THC, desculpem, aí a gente tem uma dose de 32,4 miligramas de THC por 30 miligramas de CBD. Mas isso é o máximo. E nos 3 medicamentos existem observações, os três fármacos, né? Que a dose pode ser aumentada dependendo da tolerância do paciente, dependendo do custo-benefício daquele tratamento, né? Como a Maria José falou. Então, tem certas situações, tem certas doenças que são muito críticas, então, que compensa o paciente ter alguns efeitos adversos, né? É uma balança que tem que ser utilizada, claro. Na literatura, existem estudos clínicos do CBD junto com o THC com doses bem maiores. Então, já achei doses de 130 miligramas por dia de THC, junto com 120 miligramas por dia de CBD. Mas essas doses aí não estão nos registros dos produtos, não estão como doses recomendadas, né? Um outro ponto importante é que eu não encontrei, não estão disponíveis na literatura até o momento, dose limite de exposição, né? Que isso é diferente de uma dose recomendada. Uma dose recomendada são essas limitações que eu falei para vocês, esses valores máximos recomendados. E não estão disponíveis ainda valores de realmente dose máxima de exposição, como a gente tem para outros produtos, como a gente tem para alimentos e outros tipos de substância, né? Então, realmente, esses produtos são muito novos, né? Os dados que a gente tem sobre segurança são também novos e escassos ainda, oficiais em medicamentos registrados, a gente ainda tem poucas informações. Interessante. Então, tem muita coisa para ser ainda estudada e muitas informações a serem descobertas, para serem disponibilizadas. Eu estava anotando aqui, você falou do CBD, 25 miligramas por quilo por dia, dependendo da pessoa, se for adulto, é uma quantidade grande, né? Se lembrar que os produtos no mercado tem 20 miligramas por ml, 30 miligramas por ml, então 25 miligramas por quilo por dia é uma dose, né, para a pessoa, um adulto, é bastante coisa, né? Interessante essa conta, aí só estava fazendo essas continhas aqui. Claro que o CBD, o produto registrado com o CBD puro, ele é indicado para aqueles tipos de convulsões graves em crianças acima de 1 ano, né? E realmente ainda não existem dados do uso do CBD por longos períodos, ainda não existem esses dados. Espero que em breve a gente tenha, para poder estabelecer também para adultos, né, para outras condições. E existem relatos que possivelmente essa dose vai ser menor e que vai ter mais segurança ainda com o uso prolongado. Legal. Bacana. Eu acho que por mim, Maria José, estou satisfeito. Acho que é isso. Você tem alguma complementação mais?
Mais alguma Não, eu coisa? achei um contraponto interessante, né, essa nossa roda de conversa hoje, porque traz uma reflexão, né, da produção de estudos e de evidências científicas que estão aí publicadas, né, e aquelas de produtos também que estão registrados. Então, as que nós estamos falando daqueles autorizados, e sabemos, por exemplo, a autorização sanitária que hoje é vigente no país, a exigência para a empresa é só revisão bibliográfica, né? Os estudos clínicos não estão lá. É claro que essa revisão bibliográfica tem que trazer evidência daquilo que está sendo dito para que se destina aquele produto de cannabis, né? Mas quando a gente olha no processo de registro, é claro que a segurança vai aumentar, porque aí realmente vai ter que ter os estudos clínicos, e acho que a grande percepção da Anvisa foi essa mesmo, que ainda há poucos, né, estudos, mas que precisava dar acesso ao paciente dentro dessa máxima do custo-benefício. Porque, por exemplo, uma criança com 70 convulsões por dia, uma hora ela pode ficar numa dessas, né? Ela pode não voltar, e aí o agravo é muito maior, assim como naquelas doenças de manifestação tardia, né? Mas, então, achei, assim, um contraponto interessante na nossa conversa, né? O que esses estudos hoje demonstram, e o que aqueles que a gente espera chegar com a ampliação do uso, né, inclusive, e não é só no Brasil, é global isso, vai trazer de novidade científica também para essa alternativa terapêutica, né? Muito obrigada, viu, professora Miriana? Bem interessante aqui a nossa conversa. Eu Legal. gostaria de só complementar uma coisa, Jair. Em algumas revisões são discutidos que, embora existam esses efeitos adversos, que são comuns com o uso do CBD ou do THC, então sonolência, fadiga, ainda são leves quando a gente compara com outros produtos utilizados para doenças psiquiátricas, né? Índice de morte por uso de opioides é extremamente elevado em comparação com o uso de canabinoides. Então, a gente tem que conhecer os efeitos em modelos não clínicos, a gente tem que conhecer os efeitos em modelos clínicos, a gente tem que conhecer os efeitos adversos mais prováveis, mas mesmo assim eles estão se mostrando como uma classe ainda com uma boa margem de segurança, né? E com efeitos positivos para doenças que a gente não tem muitas opções terapêuticas. Um outro ponto que eu queria ressaltar é que para esses fabricantes, né, que estão agora com as autorizações especiais, os produtos vão ter que passar pelo processo de registro, né, se quiserem seguir no mercado, e o processo de registro, ele vai ser diferente de acordo com o enquadramento do produto. Se ele vai ser um medicamento de terápico ou um medicamento específico, como a Maria José falou. E cada uma dessas vertentes devem seguir legislações específicas da Anvisa, que vão exigir um número maior ou menor de estudos não clínicos e estudos clínicos. Então, e cada produto é um produto diferente, né? Então, não quer dizer que aquele produto registrado nos Estados Unidos vai ser o mesmo que a gente vai ter aqui no Brasil e vice-versa. Mas que os estudos devem ser feitos de acordo com o enquadramento que eles vão entrar. Bacana. Doutora Miliana, muito obrigado, viu, por ter atendido a gente. Ela tem com um filho pequeno aí, teve todo esse... Tem que ajustar o horário para poder cuidar do bebê e também o trabalho dela, né? Então, agradeço bastante a sua disponibilidade de compartilhar com a gente esse contraponto, como disse o Mário José, né? Porque isso faz parte da ciência farmacêutica. Eu, como farmacêutico, eu tenho que também olhar para esse lado, né, Mário José? A gente também olha a eficácia, a segurança, olha a parte de qualidade, que é uma coisa que eu tenho mais conhecimento. Então, esse assunto, em que pese que tem algumas coisas que a gente pode falar, puxa, pode ter uma deficiência ali, pode ter um probleminha ali, mas faz parte da ciência farmacêutica. Então, a gente tem que mostrar isso também e trabalhar para que isso seja minimizado. Então, doutora Miriam, muito obrigado por atender a gente nessa sexta-feira, hoje, né? Hoje é sexta-feira, e valeu mesmo pelas suas informações. Deu para mim, pessoalmente, aprender um pouco mais sobre a cannabis. Maria José, obrigado, viu, por mais uma vez estar com a gente está aqui, né, nessa pequena batalha, né, de tentar levar ao público essas informações todas aí, de toda essa vastidão de informações que a gente tem que buscar sobre a cannabis, né, desde lá o plantio até essa parte aqui, que é a parte de efeitos adversos e tudo mais. Certo, Jair, eu que agradeço a Maria José pela oportunidade, por estar participando dessa 10ª rodada, e fico à disposição
e espero que em breve a gente tenha mais dados, né, para poder discutir novamente e atualizar esse assunto, que é um assunto muito importante, que toda a população precisa, mas que a gente tem que estar ciente, né, do risco-benefício, a gente tem que estar ciente que os estudos devem ser feitos de acordo com as normas e dentro de um racional científico e ético, e que são medicamentos, que são substâncias que podem trazer riscos às pessoas, não por ser uma origem natural, é que não vai ter risco. Tem risco sim, né? A gente tem que saber as doses, a gente tem que saber as indicações, a gente tem que saber os possíveis efeitos adversos, e a gente tem que estudar muito, né, e ser baseado na ciência. Legal. Então, pessoal, fiquem atentos às novas rodas de conversa. Jair e eu estamos aqui organizando ainda excelentes discussões sobre a cannabis para uso medicinal, né? É bom sempre deixar esse recadinho aí, para que as pessoas, né, nos esperem. Tem novidades chegando também. E até breve.